Boa noite, amigos. Estamos aqui na nossa segunda live da Sojima. Pedimos de início desculpas aí pelo atraso para o início da transmissão. A gente teve alguns problemas técnicos aqui para colocar os slides do professor que vai se apresentar hoje para a gente. O assunto é um assunto extremamente atual, extremamente relevante e que as pacientes com uma grande frequência vêm falar com a gente sobre o chip, sobre o implante de gestrinona, de testosterona, enfim. E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente convidou o professor Matheus Galhardo, que já é professor da Sojima, já deu várias aulas nos nossos cursos de pós-graduação, e vai estar com a gente aqui muito mais agora nessas lives e nos nossos cursos ainda. Professor Matheus Galhardo, graduado em Medicina pela Faculdade de Taubaté em 2009, fez residência em ginecologia, obstetrícia, mastologia, tem o título de especialista em mastologia, graduado em nutrologia funcional, medicina ortomolecular, longevidade e nutrigenômica, e é membro da Sociedade Brasileira de Climatério. Então, não faltam atributos ao professor Matheus para trazer para a gente esse assunto de extrema polêmica, que são esses implantes hormonais. Então, Matheus, seja bem-vindo, tá? Obrigado pelo prestígio de aceitar nosso convite, e gostaria de agradecer ao Alessandro, a Priscila, a Michele e a Neuri por tornarem possível essa live. Valeu? Muito obrigado. Muito obrigado ao colega Júlio pelo convite, à Sojima, ao meu colega George também, e, como disse, aqui no interior de São Paulo, aqui a gente fala que a gente vai ter que devolver no fio do bigode. Vou te devolver igual aqui o dia que a gente precisar de vocês aqui. Vocês podem ter certeza que vocês vão ter uma casa aqui no interior de São Paulo. Eu resido em Guaratinguetá, residia em São Paulo até alguns aninhos atrás e voltei para a minha cidade natal. Bom, obrigado pela apresentação, mas a gente vai aqui hoje falar de um assunto muito legal, muito atual, e com certeza o seu paciente, se você é um colega ginecologista que está nessa live aí, provavelmente a sua paciente ela vai te abordar, ela vai te perguntar em algum momento, alguma paciente perguntar sobre os implantes hormonais, talvez ela use a denominação de chips, e você vai explicar que essa terminologia aí ela é equivocada, ela não é muito bem aplicada. E eu vou começar essa narrativa, eu vou começar a tecer os meus comentários, preâmbulo, de uma maneira bem leve, abordando o assunto aí, que é um assunto polêmico, né, em relação aí ao posicionamento das principais sociedades aí no Brasil, né? Eu estou falando da Sociedade de Ginecologia da Febrago, e eu estou falando também aí do CFM, principais entidades aí em relação ao tema, e ele é cinzento. Eu acho que esse terço que eu estou usando para minhas aulas. Tá vazando algum som? Oi? Tá vazando algum som, barulho? Não, já baixou. Tava vazando um sonzinho junto com a minha voz. E é um assunto muito polêmico, eu não quero aqui criar o mérito da questão, discutir, aqui não é uma reunião científica e nem uma câmara técnica, a gente não está nem numa junta médica. Seria legal, muito legal, né, a gente também participar e mais futuramente aí com a nossa experiência em relação aos implantes hormonais. Bom, vamos começar um pouquinho aqui do início que eu preparei para vocês, né? A pergunta que eu já fiz foi se implantes hormonais eram um recurso terapêutico ou era um modismo, né? E eu já vou cravar a minha resposta aqui, né? Se tivesse aqui uma plaquinha, que terapêutico. Se analisarmos historicamente, né, como foi aí os implantes hormonais dentro da prática ginecológica, a gente vai datar da década de 60 aí, os primeiros relatos, artigos publicados, né? E você vai ter aí uma gama de possibilidades dentro da ginecologia, dentro de aplicações para terapêuticas de doença hormonodependente, de patologia
como endometriose, que é a principal, mas também patologias como tensão pré-menstrual, alguns implantes também, né, vão ser contraceptivos. A gente sabe que no Brasil hoje a Anvisa só consegue liberar o etonogestrel, e a gente sabe que ele tem, então, uma história. Ele não é um modismo, ele tem aí só o professor Elzimar Coutinho, que é um professor emérito, uma grande personalidade brasileira, além de ser ginecologista, o professor ele tem mais ou menos 400 artigos publicados a respeito do tema, né? Se for implante hormonais, se for a molécula gestrinona. No PubMed, escolhendo um banco de dados, se você digitar gestrinona, você vai ter aproximadamente 250 citações. E se você digitar implantes hormonais terapêutica, né, você vai ter ali por volta de 1.500. Então, em relação ao número de publicações, e já um questionamento meu em relação ao posicionamento, né, que foi emitido, foi que tinha um baixo número de publicações. Eu considero regular, talvez, como se diz, não é um assunto também com tantas publicações, mas também não é um assunto que acabou de aparecer, não tem ali 2 ou 3 só citações. Nível de evidência, a gente pode questionar, talvez metodologia também a gente pode questionar, mas como eu falei, hoje aqui é uma reunião de pré-feriado, a gente não vai entrar nesse mérito de ficar discutindo ali a metodologia, tudo isso ali vou trazer alguns artigos que eu considero de boa metodologia, né, de boa metodologia científica, com bom N estatístico, para vocês verem se isso vai ter realmente aí uma validade para a sua terapêutica clínica com as patologias ginecológicas que você pode querer usar como recurso de via de administração. O implante hormonal nada mais é que uma via de administração subcutânea, um drug system delivery, para você dispensar a droga de uma maneira muito parecida com a via intramuscular de depósito. Você tem ali um long term de terapêutica, né? Não é uma droga de ação aguda, rápida, você vai ter realmente, às vezes, terapêuticas de 4 a 6 meses, pensando no implante bioabsorvível, e terapêuticas até com duração de 1 ano no implante silástico não absorvível, que hoje no Brasil realmente é uma opção. Lá fora um pouquinho menos, a gente usa lá fora muito mais o implante absorvível, que ele tem uma duração um pouquinho menor, por conta que ele não tem aquela proteção do silástico. Então, eu já acabei de aqui responder uma pergunta que vocês podem, né, responder no seu consultório. Doutor, tem artigos? Temos. A gente tem publicado no PubMed, em outros bancos de dados, artigos para terapêuticas ginecológicas e muita coisa atual. Inclusive, doutor, professor Júlio, saiu recentemente no ASH, na Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, que é o guideline principal deles lá para tratar endometriose, infertilidade, atual, vigente, 2022, a gestrinona como opção terapêutica, único antiestrogênico, né, progestina antiestrogênica, como opção terapêutica. Então, está lá no guideline recente, né, se eu posso pedir agora para o Ale ajudar a gente. Ale, o slide 4, se você puder colocar em tela, esse artigo, eu chamo ele de slide 4, que é aqueles que eu separei para o final. Você consegue colocar aí em tela, só para eles verem, esse guideline? O slide 4, é o último. Estão vendo? Bom, você consegue ver aí, Júlio? Eu que não consigo. Bom, esse aí é o último guideline. Então, se a gente for pensar em evidências atuais, a gente tem uma citação nominal dentro do guideline, que não é grande, qualquer pessoa pode abaixar, ele é free paper, você pode abaixar aí, googando ele aí, roubando essas palavras-chave, que você vai conseguir ler ele integralmente, e vai ver ele como opção terapêutica para o tratamento da endometriose
Daí a gente já começa a se perguntar, é um recurso terapêutico não válido, né? Foi publicado no guideline, então a gente começa aí, eu falei, eu não estou aqui, não tenho mérito de julgar, né? Não tenho essa capacidade aí, não estou numa situação que a gente pode falar, mas eu só estou citando esse artigo. Outra evidência, né, que eu gosto de trazer também, é o slide do artigo 1 Million. Esse slide, eu vou ver o número que eu passei para o meu amigo Alexandre. Um momentinho só. Cadê? É o slide 1. Estão vendo? Isso. Tá. Então, olha lá, ó, baixas taxas de complicação com implantes de estradiol e testosterona para terapia de reposição hormonal androgênica e estrogênica em aproximadamente 1 milhão de procedimentos, né? É um artigo que está, né, indexado no PubMed de 2021, publicado numa revista que a gente pode considerar como uma boa revista. Esse estudo, com mais de 1 milhão de pessoas, teve 80% de mulheres na peri ou menopausa, tá? Esse estudo também tem homens, 20% aí do N estatístico, mas 80% do N estatístico desse estudo é com mulheres na peri e menopausa. Então a gente consegue ver que lá fora o implante hormonal é um recurso, inclusive, você consegue ter uma publicação de um estudo com N de 1 milhão de participantes, que não é um N pequeno, mexe. Publicação científica sabe que esse é um N importante, um N que a gente consegue até aí extrapolar e enfim, a gente não é um artigo pequeno. Bom, então esse preâmbulo para já desmistificar a situação do implante como modismo, né? O que eu concordo, acima embaixo, index, até visto a camisa escrito aqui, é que é um abuso do recurso terapêutico. Muito por conta da molécula da progestina, do progestágeno sintético gestrinona, que tem uma afinidade, né, que tem afinidade com o receptor androgênico, mas ela é muito mais aumentar a testosterona livre por diminuição de SHBG, e ela é considerada uma droga anabólica androgênica, né? Ela vem de uma família 19-nortestosterona, que é uma família aí que é potente no mundo anabólico, no fisiculturismo. Ela é prima irmã da trembolona. Trembolona é uma droga aí do veterinário, ou no mundo fisiculturista aí, que você sabe que o potencial anabólico dela, mais gestrinona, é considerado potencial anabólico fraco ou moderado, tá? A afinidade pelo receptor androgênico é baixa, ela é muito mais, ela tem a capacidade de reduzir SHBG, que é o Sexual Hormone Binding Globulin, né, que é a globulina carreadora de hormônio, e daí você consegue liberar a testosterona livre. E se o paciente ali, munido de um estilo de vida saudável, treina, que tem uma boa alimentação, talvez ele consiga ter. Mas o que a gente vê é um abuso, né, que daí chega o paciente na clínica e solicitando o implante com a finalidade puramente estética. Daí, se você lê hoje o texto da Febrasgo, a nota que contestou, né, realmente aí o implante hormonal, eu concordo, é um abuso tremendo e desmedido de alguns colegas que fazem cursos de finais de semana, muitas vezes, e já se intitulam especialistas em implantes hormonais. Não existe a especialidade em implantes hormonais. Existe o endócrino, o ginecologista, aquele que faz ginecócrino, enfim, mas não existe um especialista em implantes hormonais. Ah, você aí que está acompanhando a nossa live, e se for leigo, se não for médico, né, um público não médico, então não caia nesse marketing, né, porque não existe especialista em implantes hormonais, existe ginecologista, pediatra, anestesista, oftalmo, endocrinologista, então eu acho que esse freio da sociedade é importante, né? A Sociedade de Endocrinologia também se posiciona veementemente aí nessa situação, mas nós ginecologistas que conhecemos recursos terapêuticos para tratar patologias ginecológicas, ficamos nessa área cinzenta, Júlio. Eu chamo de área cinzenta.
né? A gente tem um recurso terapêutico, a gente sabe como se diz, da finalidade dele, a gente sabe lidar com efeitos colaterais, com indicação, com elegibilidade, a gente tem um pouquinho de conhecimento, mas fica na área cinzenta. Como que vai ser, né? Será que eu posso prescrever? Será que eu posso fazer? Então, o meu posicionamento hoje né, você tem que ser obediente às regras do conselho, você tem que estar ciente do que você pode fazer ou não. Inclusive, um recado para vocês aí, é proibido, tá? A publicidade de implantes hormonais, você fazer publicidade assim, como se fosse mercantilização, tem que tomar muito cuidado com isso, é passível de punição pelo órgão do CRM chamado CODAME, que controla toda a parte de publicidade. Então, não faça isso não, né? Mas o recurso terapêutico, ele não está proscrito, você não está impedido de usar, né? Isso não tem nenhuma nota específica falando. A gente vai falar muito de regulamentação. Então, depois desse longo preâmbulo aqui, eu vou começar a minha mini aula falando para vocês, mais a título aí de algum colega aí depois aprofundar. A gente tem dentro da Sojima, né, o aprofundamento desse tema aí, você já pode estar fazendo já a sua inscrição para 2022 para a nossa pós-graduação de ginecologia endócrina. Então, eu vou agora começar a minha aula aqui, não sei se o Júlio quer tecer algum comentário, fique à vontade. Não, perfeito. Acho que abuso é o termo mais cabível, é o termo mais perfeito, porque as pacientes, elas conseguem acesso a isso. Isso você acabou de falar agora, que é proibido o marketing para, enfim, o marketing do uso do implante. Cara, isso acontece muito no Rio, é o chip da beleza. E a paciente bota o chip de gestrinona com esse objetivo meramente estético, né? E não tem individualização, não tem avaliação, estratificação de risco do uso do implante. Então, o que a gente vê realmente é um abuso do recurso terapêutico e, cara, evidentemente a gente sabe que complicações vão surgir, né, em curto tempo enquanto houver esse abuso. Então, acho que a questão é exatamente essa. É a gente entender melhor o mecanismo do implante, a gente qualificar melhor os profissionais para evitar esse abuso. Entendeu? Para a gente aproveitar o efeito terapêutico sem se expor demasiadamente ao efeito adverso ou risco, né? Benefício, mais benefício e menos risco. Beleza, manda bronca. O meu posicionamento é que a gente estando nesse período cinzento, né, que é esse período onde a gente fica realmente num caminho, talvez a gente cresça com isso, porque eu vejo, Júlio, uma necessidade maior de fiscalização e orientação científica. Então, talvez por você ter esse recurso com a farmácia magistral e não com medicação industrializada, talvez a gente perca um pouquinho na fiscalização. E daí talvez isso seja o maior risco de abuso. E não é pequeno abuso, tá? As combinações que eu ando vendo, recebendo do meu histórico, cuidar de pacientes com efeitos colaterais, são combinações, assim, muito preocupantes, tá? Eu já recebi combinações de implante que é gestrinona, testosterona e oxandrolona. E a paciente não foi nem rastreada, não teve mamografia, a paciente já estava perimenopausa, não teve avaliação do endométrio, não teve exames laboratoriais, assim, uma coisa... Bom, o abuso eu não nego, né? Assim como ginecologista, eu vejo isso, eu vejo o crescente da rede social ali, do tema ali, inclusive de colegas não ginecologistas, né? Que não tem importância, basta ser médico, você tem seu CRM, você tem que estar aí realmente só dentro do que a gente tem que fazer, não pode cometer inteirice, imprudência e negligência. Então, se você tem CRM, você pode, né? Se você tiver o domínio da técnica, prescrever a medicação. Mas o risco do abuso é muito grande. Bom, eu vou só então entrar aqui, colocar na minha aula aqui, vou fugir um pouquinho da tela aqui, peço a licença de vocês. Tudo certo aí?
Eu tô com a tela já. Eu tô vendo a minha tela. Não, eu tô com a minha tela que nem fosse dar aula. Ah, desculpa. Desculpa. Perfeito. Posso começar a falar? Bom, implantes hormonais e sua utilização na ginecologia, isso aqui é uma parte do nosso curso, né, que está dentro da Sogima, aí para os colegas que tiverem interesse depois. A gente aprofunda muito esse tema aqui, então eu sintetizei aí para vocês algumas coisas que são importantes. Primeiro, a importância do tema, né? Uma notícia de jornal, Sociedade Médica alerta para o aumento do uso indiscriminado, e nós, ginecologistas, assinamos embaixo isso, né? Que para fins estéticos não existe implante, muito menos chip da beleza, e o posicionamento das comissões nacionais. E se você ler esse posicionamento, a gente sabe da preocupação em relação à fiscalização, ao abuso, né? E o meu único ponto de discussão em relação à parte de validação, em relação a conteúdo, referência bibliográfica, estudos, né? Porque mediante aí a pesquisa, o meu aprofundamento, a minha imersão no tema, né? Eu consigo ter ali eu consigo ter minha segurança terapêutica de fazer ginecologia com mais um recurso terapêutico, não único. Então vamos lá, a importância do tema existe, a gente já dissecou isso. É um slide que eu gosto de começar a aula, que é a aderência ao tratamento, né? Esse slide, ele mostra, por exemplo, que na terapia oral, né, esse gráfico ao lado, você tem uma aderência de tratamento muito baixa, muito aquém. Isso está diretamente relacionado à sua eficácia de tratamento. Vamos pensar no cenário da menopausa, onde o paciente, né, vai ter que ter níveis terapêuticos adequados, né, da sua droga de reposição para ter o efeito terapêutico desejado, e que o que a gente vai ver é uma baixa aderência da via oral, né, e uma baixa aderência também da via transdérmica. Então, esse estudo, ele abre um parêntese interessante, né? Será que o implante hormonal com segurança, com elegibilidade, excluindo as contraindicações dessa paciente eleita para tratamento, ele não pode ser uma opção de tratamento para você ter mais aderência e resultado terapêutico, pensando que a taxa de aderência cai muito com medicações que têm lá 3 vezes ao dia, 4 doses ao dia. Então, aquele paciente que usa o gel, a opção transdérmica, né, que hoje é uma opção aí bem comum no consultório, será que esse paciente vai ter todo o resultado terapêutico? É só um questionamento, né? Eu estou levantando a questão para você até discutir com o seu paciente como ele vai ter mais resultado. Então, por isso que eu considero o implante hormonal uma opção terapêutica, dentre algumas opções terapêuticas. Bom, implante hormonal não é chip, tá? A confusão com chip, eu pesquisei, ela é uma panaceia de informações. Por que no Brasil se chama chip? Há sim uma informação que eu não consigo confirmar, que a Hebe Camargo, olha que curiosidade, perguntou para uma artista famosa o que ela estava fazendo, e essa artista falou que estava usando chip que ela colocou nos Estados Unidos. Ah, é o chip da beleza, olha só, antigo, hein? Nossa querida Hebe Camargo. Outro fator de confusão para chamar de chip foi que Bill Gates tem uma empresa chamada BioNTech,
Ele criou um chip realmente com nanotecnologia de liberação de um contraceptivo que duraria 16 anos. Eu acho que era isso. E isso aí ele ia usar para povos, né, de baixa renda, tudo, mas não saiu do papel. Parece que esse chip do Bill Gates ainda não está no mercado. E o nosso implante, o nosso pellet, na verdade, é um sistema de liberação. É uma forma farmacêutica sólida de tamanho reduzido que vai conter um fármaco, né? E isso você vai colocar de forma subcutânea. Então, a primeira coisa que você deve saber de implantes hormonais é que é uma via de administração. Bom, em relação a normativas e legalidades no Brasil hoje, o que a gente tem? A gente sabe que o implante hormonal bioabsorvível ele está sob domínio de farmácias magistrais, farmácias que devem estar regulamentadas, registradas, certo? E com a AF, a autorização de funcionamento especial, porque só isso garante essa farmácia poder fazer a compra, a dispensa de drogas pela Anvisa. E seguindo as normas de regulamentação, as famosas RDCs, né, as normas de colegiado. Então, se uma farmácia não cumprir todas as RDCs, se a farmácia não tiver uma AF, não tiver devidamente registrada, ela não tem o funcionamento legal do Brasil. E ela não está capacitada, habilitada para fazer essas preparações estéreis, seja com hormônio ou qualquer outra substância. Então, no Brasil hoje, tem normativa, tem legalidade para implante hormonal? Tem. Você tem liberação de algum implante hormonal industrializado que ele seja Anvisa? Somente um. Eu vou falar o nome dele, né? Eu não vou falar o nome comercial dele, mas é o implante de etonogestrel. Tem uma duração de 3 anos e é o único validado como contraceptivo. Todos os outros não têm validação pela Anvisa como contraceptivo. Então, se você colocou um implante, caro colega, colega aqui da live, uma paciente falou que é contraceptivo, se não for o implante de etonogestrel, infelizmente não foi uma informação com validação, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Mesmo que a nossa molécula gestrinona, a queridinha, que é conhecida como seu chip da beleza, ela tem ação contraceptiva. Ela produz alteração e inibição de gonadotrofinas, LH-FSH, e também altera o endométrio, mas ela não foi feita para isso. Elzimar Coutinho tem publicação, tem estudos aí relevantes do assunto, mostrando que a droga ela tem, né, atuação contraceptiva. E eu tenho esses artigos no meu banco de dados. Bom, e a gente tem que saber, isso é muito importante. A gestrinona, ela está normatizada no Brasil? Sim. Ela está dentro do DCB, né? Que é a denominação comum brasileira, o seu número 04434. E tem o caso é a regulamentação dela mundial, né? O seu número químico mundial. Então, isso eu retirei da farmacopeia da Anvisa. E dessa farmacopeia eu retirei essa frase aqui também para manipulação de gestrinona, em caráter excepcional, considerando o interesse do público, desde que comprovada a inexistência do produto no mercado, justificada tecnicamente a necessidade de manipulação, poderá a farmácia atender requisições prescritas por profissionais habilitados de preparações utilizadas na atividade clínica, de 2007. Então, isso torna ainda a possibilidade de você usar o recurso terapêutico, sabendo que a sociedade nossa não considera como recurso seguro. Colega médico, e isso é uma coisa que você vai ter que fazer o julgamento, né? É o nosso famoso livre-arbítrio. Você estudou, fez faculdade de medicina, fez sua residência e vai conseguir ter aí, dentro da sua profundidade do tema, saber se aquilo é mais um recurso terapêutico para você ou não. Bom, quais são as vantagens ou diferença dessa administração subcutânea? Ela pode ser de longa duração, você pode personalizar a dose, talvez isso seja motivo de maior discussão, porque aqui cabe o abuso, cabe a subdose e cabe a dose posológica para melhor efeito terapêutico. E aí que entra a fiscalização, e aí que entra treinamento. E aí que estamos na área cinzenta, né? Como vamos sair dessa área cinzenta, essa área nebulosa a respeito dos implantes hormonais, para tornar ela de novo um recurso terapêutico, assim como é nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, que usam recurso
e usam muito, né? Os Estados Unidos usam muito o recurso de implantes hormonais. Bom, otimização de tratamento de propriedade, muito pela via de administração. A gente tem ali uma maior distribuição do medicamento, usando uma menor dose, com menor efeito gastrointestinal comparado com a via oral e sem o efeito de dupla passagem hepática, tornando sim uma opção realmente segura para os pacientes, né? Bom, conveniência, o seu paciente ele vai agregado, né? Ele vai querer voltar em você se ele vê o resultado, né? Sua paciente com endometriose, sua paciente com sintomas vasomotor, se tiver a melhora clínica, ela vai ver que uma terapêutica vai voltar em você. Bom, é uma droga, eu considero ela muito segura em relação aí à sua toxicidade, às flutuações dentro de uma posologia, né, adequada. A adesão é a palavra-chave, né? Eu acho que isso que é o que agrega no tratamento muito, a adesão, aderência. Bom, desvantagens, né? Em relação aí, a gente tem também aí uma casuística de efeitos colaterais, vamos chamar assim, ou desvantagens, infecção do sítio de colocação, até 6%, sangramentos, né? 2 a 3%, e a extrusão aí, que é um efeito colateral de maior incidência. Isso tem muito a ver com o terreno biológico que a gente vai colocar do paciente, né? Se esse paciente está mais inflamado, se esse paciente tem alguma doença crônica, ou tem obesidade, ou é tabagista. Isso tudo deve ser avaliado previamente antes da colocação. E, bom, esse gráfico eu roubei do artigo 1 million, né? Para vocês checarem aí de novo o total de procedimento, 1.204.112 procedimentos, sabendo que 80% do N estatístico foi em mulheres. Então a gente vê que é muito seguro ali, ó, complicações do procedimento. A gente tem a maior complicação, extrusão em homens, 2,5%. Celulite, está tudo dentro do N estatístico, está tudo dentro do que a gente vê com outras formas, outras vias de administração, né? Então a gente não considera que uma opção não seja segura. Eu vou, mais tarde, eu vou falar de outro artigo aqui. Quais são as principais indicações terapêuticas, né, para a sua paciente na menarque, no climatério ou na menopausa? Então, eu separei para você, talvez a principal, e pensando na gestrinona, a endometriose. A contracepção, a gente vai aumentar o leque, vai colocar o etonogestrel e saber que o professor Elzimar Coutinho tem artigos, né, com a sua eficácia como contraceptivo na versão do implante não absorvível. Miomatose uterina, o cenário de doença estrogênio dependente, os endometriomas ovarianos, a paciente com dismenorreia, a paciente com hiperfluxo, o transtorno do desejo sexual, que a gente tem que entender aí o cenário da testosterona. Eu não vou abrir tanto leque, mas é o cenário da reposição da testosterona na menopausa, né, onde se cabe o diagnóstico. Enfim, outros diagnósticos aí também, acho que de usos não tão comuns, como puberdade precoce, doença mamária benigna. E, por fim, o climatério menopausa, onde a gente vai ter também uma indicação importante. Então, eu coloquei em negrito aí para você, talvez, as principais indicações. Bom, é isso. Eu vou pedir agora para o Ale colocar a fotinho de como que é o implante hormonal, ou como que é o formatinho dele, como que a gente faz essa colocação. Só para a gente... Eu vou parar minha apresentação, pode ser?
tenho, né, como conduta aí fazer aí o antibiótico profilático, né? Só estou passando para vocês como que é o meu manejo. O que eu não falei aqui, o que eu faço de regra e para todos é a elegibilidade, tá, dessa paciente para fazer a terapêutica. Essa paciente não vai ser a paciente que chega no meu consultório. Repetindo aqui para vocês, a gente tem ali o trocárter, né? O trocárter ele pode ser de aço cirúrgico ou descartável. O sítio de colocação subcutâneo, normalmente o que eu prefiro é o glúteo, tá? Mas você pode ter outros sítios de colocação. A colocação normalmente é rápida, feito com anestésico local. Normalmente eu faço um pontinho pequeno ali com nylon 4 zeros. Retiro esse ponto, tá? Em 7 dias, reexamino a minha paciente, faço follow-up, e uma coisa que é regra, que não é exceção, é a elegibilidade de tratamento. Todos os meus pacientes serão eleitos para tratamento, serão discutidos. A gente vai numerar os efeitos colaterais e não vai trazer à tona que é um chip, que é um dispositivo estético, e a gente vai usar como recurso terapêutico dentro das possibilidades das patologias ginecológicas citadas anteriormente no meu slide. Bom, e para a gente finalizar essa nossa live, a gente saber que está tendo muita coisa publicada aí fora. Inclusive, eu separei no slide 2 duas coortes, 2 estudos retrospectivos publicados recentemente, disponíveis no PubMed, mostrando o implante de testosterona subcutânea com efeito protetor pro câncer de mama, tá? Teve o odds ratio protetor. Bom, esse estudo valida a medicação como droga protetora? Não. A gente coloca, né, como conclusão, né, do estudo, as duas coortes são muito parecidas, são coortes, eu vou colar aqui rapidinho, com N estatístico, a coorte de 10 anos, se vocês estiverem vendo o slide aí, é uma coorte com... É uma coorte grande. 165 mil casos. Não, desculpe. N estatístico de 1.257 casos. E a outra coorte, a gente vai ter 2.877 casos. E aproximadamente 10 anos foi o acompanhamento. E o odds rate foi protetor. A gente sabe que os viés existem, né? Os viés de confundimento, de análise, então a gente não ainda tem isso. Eu sou mastologista, eu não uso implante hormonal para prevenir câncer de mama em ninguém. Eu só estou trazendo uma informação, uma coorte de um artigo científico que provavelmente vai abrir um campo, um leque de pesquisa no assunto. E legal, a ciência é isso. A ciência é a medicina é a verdadeira ciência das verdades transitórias, né? Já dizia aí um sábio que uma verdade ela passa por 3 estágios. No primeiro estágio ela é muito contestada. No segundo estágio ela passa a ser criticada, mas aceita. E no terceiro estágio ela vira aquela verdade absoluta. Então, quiçá eu ter a bola de cristal de saber o que vai ser daqui a 10 anos, o que vai ser os próximos estudos, né? Eu só trouxe informação para a gente discutir, para ter embasamento científico, para ter MBE, para ter medicina baseada em evidência, que eu acho que é essa a informação final para vocês. Pratiquem MBE, pratiquem medicina baseada em evidência, deixem a medicina estética para quem é estético, tem muita coisa lá na estética, né? Tem muito aparelhinho aí, e a gente vai praticar a medicina baseada em evidência. Essa é a minha mensagem final. O meu muito obrigado pela paciência aí de uma live pré-feriado. Espero ter colaborado um pouco, com o pouco que eu sei, com vocês. Valeu, Matheus.
Cara, a gente tem que agradecer pela tua presença aí, pela tua explanação muito clara. E acho que a gente pode debater uns temas, né? Assim, até a propósito do que você acabou de falar em relação a essa corte grande, que mostra uma tendência de proteção ao desenvolvimento da neoplasia maligna mamária, né? Eu queria que você me falasse sobre como, assim, os critérios que você utiliza para definir a colocação do chip na mulher pós-menopausa, né? E qual é a composição desse chip, e até sobre o aspecto prático mesmo, se existe uma dosagem de acordo com o peso da paciente, né? Eu queria que você me falasse sobre os critérios de inclusão e exclusão, que isso a gente tem muito claro na terapia hormonal, enfim, transdérmica ou oral, né? A gente tem isso tudo muito claro, mas nessa nova via de administração, que tem inúmeras vantagens, como você falou, a gente tem ainda um bocado de dificuldade, entendeu? Você tem como passar isso para nós? Tem sim. Bom, vamos lá. Não muda, não há diferença das indicações, contraindicações, dos exames adicionais, complementares, para você iniciar a terapêutica hormonal com implantes hormonais de uma terapia convencional oral. Né? Se a sua paciente é menopausada, você vai avaliar o endométrio dela, você vai avaliar a mama dela, você vai pedir exames adicionais básicos como hemograma, função hepática, função renal, glicemia, colesterol, e outros se você quiser aprofundar, se for o caso dessa paciente sua aí. Eu uso muito, viu, Ju? Gosto muito de usar aquelas ferramentas de cálculo de risco cardiovascular. A gente tem aí as ferramentas aí, os test risks, né, que você pode fazer o cálculo de risco cardiovascular dessa paciente. Você pode fazer também a ferramenta para calcular aí também o risco de osteoporose, né, que é a nossa famosa FRAX, a ferramenta. E você pode ver também para o risco de câncer de mama, a gente tem ali também ferramentas matemáticas, né, para a gente. Então, eu faço a mesma eleição. E quando a paciente tem a indicação, a paciente tem as possibilidades. Vamos exemplificar. Uma paciente menopausada, sem comorbidades, sintomas predominantemente vasomotores, chega no seu consultório, fez toda essa elegibilidade, ela conseguiu ter, né, ela tem sintoma, ela preenche sintoma lá, a gente, vamos lá, usa o índice de Cooperman, o índice de menopausa lá, essa paciente é sintomática, merece ter reposição hormonal, não tem um risco cardiovascular importante. Bom, a gente vai escolher a droga, né? E daí você vai ter a opção de droga oral. A gente tem aí as principais drogas orais, né? Eu não preciso citar aí o ativo, a maioria dos colegas vão conhecer. E você começa a pensar nas outras opções. Daí, se você está pensando em opção transdérmica, opção subcutânea, você cai dentro dos hormônios bioidênticos. E o hormônio bioidêntico não é um hormônio natural. O hormônio natural é estrogênio equino conjugado. O hormônio bioidêntico é um hormônio sintético que tem a molécula, ele é isomolecular ao hormônio que é nosso produzido. Então, isso há uma falácia de alguns colegas de falar que o hormônio bioidêntico é natural. Isso é só um equívoco de estudo, talvez ele não virou a página do livro corretamente, e você tem ali um hormônio sintético, mas bioabsorvível de uma via transdérmica ou subcutânea que talvez seja melhor para o paciente. Vou criar o cenário aqui da paciente que começa a usar a terapia hormonal oral e começa a ter piora da sua resistência insulínica. A gente sabe que a via oral é uma via que piora a resistência insulínica por várias adaptações fisiológicas, né, de drogas que a gente tem, drogas sintéticas. A gente sabe que a via oral é uma via que tem um risco tromboembólico maior que a via transdérmica e que a via subcutânea. E aí você começa a fazer a personalização do tratamento. Bom, podemos começar com a via transdérmica, se você se adaptar, você pode colocar um implante, ou não, né, você pode ir para a via oral e a gente vai monitorar o seu perfil glicêmico ou outros efeitos colaterais. Não existe na terapia hormonal mão única, só tem mão dupla. Vão-se os efeitos benéficos e se voltam os efeitos colaterais. Isso é regra clara, o Arnaldo apitou, o juiz apitou, não vai mudar, né? Nem se voltar de novo.
Mexeu com um fluido biológico chamado hormônio, o colega médico tem que entender que ele não vai só no receptor mamático, ele tem receptor cerebral, ósseo, enfim, é uma viagem, né, até passar a membrana celular, atingir o DNA e aquilo ser transcrito como uma informação para síntese proteica ou para o que seja. Né? Há um papel hormonal multicêntrico, o hormônio ele viaja, eu gosto de falar na minha aula que ele é um viajante, e ele vai encontrar ali o seu receptor, sua ação genômica, às vezes não genômica, né? É questão ali de qual hormônio, qual molécula você está usando. Mas se a gente for para o cenário da gestrinona, da endometriose, que também é um cenário onde eu uso com força o implante de gestrinona, a gente sabe que é mais um recurso terapêutico para essa paciente que está em fase de tratamento clínico e não cirúrgico, estabilizar os seus implantes endometriais. A gente sabe que temos outras drogas, as drogas orais, né, aí de uso já convencional, padrão ouro de tratamento, a gente usa essas drogas, mas algumas pacientes não vão ter a estabilidade do quadro dela com essas drogas. Podemos usar outras classes, podemos usar análogos, né? Aí, e você sabe dos efeitos colaterais dessas outras drogas. Então, o implante hormonal talvez seja mais um recurso terapêutico para paciente com endometriose, e a gente tem estudos mostrando a eficácia, né? Efeitos colaterais, benefícios, e eu acho que é uma questão de individualidade, de personalização e de você ter mais um recurso terapêutico. Então, é isso que eu faço aqui na minha clínica. Não muda nada da elegibilidade de um tratamento convencional, de um tratamento com implante. Não muda nada. É mais um recurso terapêutico que eu tenho, que eu ganho. Perfeito. E a questão da dose? A dose, a gente tem réguas. A gente tem algumas réguas aí para cada cenário de tratamento, tá? Na endometriose, se você pensar em implante silástico, implante aqui no Brasil, eu não vou falar também o fabricante, mas o implante silástico, que é o não absorvível, gestrinona, você pensando ali em controle de endometriose, aproximadamente um implante de 40 miligramas a cada 10 quilos, e essa dose passa a ser ajustada se essa paciente é tabagista, se essa paciente tem obesidade. E no implante bioabsorvível, a gente vai ter alguma bioequivalência, tá? Então, normalmente, com paciente com endometriose, o bioabsorvível que eu uso são 2 implantes de 50 miligramas ou um implante de 50 e 35. Não é uma dose que costuma provocar menorreia, né? As pacientes acham que todas não vão menstruar. A gente vai ter que, com aumento de dose, chegar nesse ponto de tratamento. Mas mais ou menos é essa régua, pensando na gestrinona. Um implante a cada 10 quilos ou o implante absorvível, você vai ter aí o início dele com um implante de 35 e de 50 miligramas e um tratamento de 4 a 6 meses. E não é contraceptível, tá? O contraceptível único, Anvisa industrializado, é o coetonogestrel. Perfeito. Então, quer dizer, eu acho que, assim, resumindo, né, o que você disse, Matheus, né, a questão é uma alternativa terapêutica, uma nova alternativa terapêutica. A gente não pode, né, evidentemente, deixar isso virar uma panaceia, isso ser banalizado, né, individualizar, conversar com a nossa paciente, enfim, abrir o leque de possibilidades que ela tem, falar claramente os riscos, que é uma coisa que a gente tem visto com uma grande frequência, que esses riscos não sejam mencionados para os pacientes. Eu já recebi uma paciente no consultório, por exemplo, que ela foi uma colega, eu não sei qual era a especialidade da colega, e a colega falou, olha só, se o seu médico não deixar você colocar o chip, você fala para ele que não tem nada que te impeça de colocar, não aceita assim, tipo, sabe, zero individualização, assim, é uma coisa quase que comercial. E esse é o nosso temor, né, o que você falou, que tem tido as câmaras técnicas para discutir esse assunto de uma forma responsável, né, para que a gente possa prescrever a droga de forma segura e que a paciente consiga gozar os benefícios dessas formulações aí. Medicina baseada em evidência, inteligência e
e a boa relação médico-paciente, né, que a gente, às vezes, sendo perdida, né, que tem que ser resgatada, não tem jeito, a paciente tem que entender que quando ela faz uma escolha junto com a gente está de mão dada, indo numa direção, foi o que você disse, é uma via de mão dupla. A gente quer colher os frutos bons, mas também corre o risco de ter os efeitos adversos, estaremos juntos com ela, independente de qualquer coisa que venha a acontecer. Né? Então, Matheus, achei fantástica a aula, queria muito agradecê-lo mais uma vez, deixo o espaço para você fazer suas considerações aí finais e aí depois a gente marca outras lives, passo eventuais dúvidas que os frequentadores aí da nossa live, colocaram e numeraram para a gente. E, cara, vai ser um prazer receber você outras vezes. Eu que agradeço, não tenho outra palavra para dizer, né? E tô totalmente à disposição nos nossos canais aí. Estaremos juntos aí esse ano de 2022 aí também para estar, como se diz, aprendendo, né? Quando você ensina, você aprende em dobro. Então, eu sou também um aprendiz. Júlio também deve ser um aprendiz. Somos todos. Quero aí estar aí nessa troca com vocês aí. Meu muito obrigado. Boa noite a todos aí. Boa noite ao Júlio, ao Ale, a toda a equipe da Sojima que ficou até tarde com a gente aí. Fiquem com Deus. Valeu, Matheus. Fica com Deus, amigo. Fechamos aí, Ale? Fechamos?